Vamos dar início então ao nosso webinário de hoje. É um webinário de apresentação do curso. Portanto, vamos falar essencialmente do que é que vai ser o curso, como é que se vai processar, o que é que irão aprender, qual é que é o programa. Também vou estar no final disponível para as vossas questões, alguma dúvida que tenham acerca do curso. Mas vamos falar também, começar por aí, por aproveitar e falar um pouco do que é a astrologia psicológica, do que é esta abordagem, do que é que ela é diferente das outras e, portanto, também contextualizar um pouco o curso nessa perspectiva. Não sei se, entretanto, pronto, estão a acompanhar, está tudo ok, estão a ver e a ouvir perfeitamente, sim. Desculpem eu estar com esta a pedir feedback, não é? Mas, como disse, sendo esta uma nova plataforma, estou ainda um pouco sem muita segurança se realmente está tudo a funcionar. Ok. Então, muito bem, então vamos avançar. Eu vou passar aqui o próximo slide, que estão a ver, penso eu, espero. Sim. Aquilo que diz astrologia e psicologia. E, portanto, isto para iniciarmos exatamente nessa perspectiva, ou seja, o que é a astrologia psicológica. Então, como o próprio nome indica, no fundo é esta aproximação entre a astrologia e a psicologia. Claro que, e eu acho que é importante ressalvar isso, não é uma aproximação, não é um casamento, digamos assim, confortável, principalmente para o lado da psicologia, não é? Para já porque temos aqui, portanto, estamos a falar de duas coisas diferentes e que têm um estatuto diferente na nossa sociedade, não é? Portanto, a psicologia tem o seu status, o seu estatuto de com uma forma de conhecimento que é reconhecida como válida, e a astrologia não. Temos que acho que é senso comum, não é? Todos sabemos que a astrologia é algo muito que não é bem visto, não é reconhecido como uma coisa válida, pelo menos dentro do paradigma em que vivemos. E portanto é claro que a astrologia psicológica pode trazer aqui até uma noção assim imediata de alguma maior legitimidade para a astrologia, e se calhar de alguma forma também é essa a lógica também de fazer esta aproximação, uma delas, não é? Trazer alguma credibilidade também para dentro da astrologia, mas não é por isso que digamos a astrologia vai ser reconhecida pelo menos pela psicologia, não é? Dentro da psicologia não se quer ouvir falar de astrologia, ok? Portanto, a aproximação aqui é da parte da astrologia para os conteúdos e a forma de estar e, portanto, o conhecimento da psicologia que vem ajudar, que vem fertilizar, que vem contextualizar o conhecimento astrológico dentro de uma perspectiva mais moderna, mais adequada também àquilo que a astrologia, numa perspectiva de atender pessoas, não é? Ler o mapa das pessoas e dar algum conhecimento, alguma informação que seja útil para a vida das pessoas. Portanto, nessa perspectiva da astrologia, a psicologia, claro, parece-me fundamental de termos algumas noções, não é? Desde logo para podermos encetar essa conversação, com o diálogo com alguém que está à nossa frente. E depois, obviamente, todo o conteúdo. Portanto, aqui eu queria ressalvar alguns autores que vão ser fundamentais, portanto, foram fundamentais na fundação desta abordagem da astrologia psicológica e que vão ser centrais também no nosso curso. Então, desde logo o Rudyard, que é considerado, digamos, o pai da astrologia moderna, e ele escreveu um livro, escreveu muitos livros, ele escreveu imenso, produziu imenso,
em 1936, que é a Astrologia da Personalidade, portanto, que é um livro muito importante e fundacional dentro aqui desta perspectiva. Portanto, estamos a falar isto para contextualizar no tempo, não é? 1936. E na altura também temos Jung, não é? Temos Jung, a psicologia analítica, que no fundo vai ser essencialmente aqui aquela que vai, este tipo de psicologia, a psicologia de Jung, que vai ajudar-nos nesta aproximação. Depois temos Liz Green, Howard Sás Porta, Stefano Arroio, são outros 3 autores muito importantes, já no contexto dos 70s, 80s, não é? Anos 70, 80, e que, portanto, basicamente o grosso da nossa bibliografia vai ser muito centrado aqui também nestes 3 autores. Dentro da psicologia, portanto, como eu falei, a psicologia analítica, o Jung, muito também alguma abordagem mais dentro da psicologia humanista e essencialmente a transpessoal, não é? Que é outra vertente ou outra abordagem da psicologia que também é muito marginalizada dentro da academia, não é? Dentro da própria psicologia. E, portanto, porque também é permeável a este tipo de aproximações ao conhecimento ancestral, às tradições espirituais do passado. Pronto, desde que nós colocamos a palavra espiritualidade dentro da psicologia, já começa a haver alguma dificuldade em digerir, portanto, esses conteúdos, não é? Portanto, eu gostaria só de fazer aqui novamente um ponto de situação, saber se estão aí desse lado e se estão a acompanhar, se está tudo ok. Sim? Se puderem dar algum feedback. Ok, muito bem. Então, o que é que distingue também a astrologia psicológica de outras abordagens, não é? Porque estamos a falar destes autores, o Rudyard, portanto o pai da astrologia moderna, mas não quer dizer que toda a astrologia que se pratica hoje em dia seja psicológica, de longe disso. Portanto, há muitas abordagens, muitas formas de lidar com a astrologia, até muitas aplicações diversas e algumas delas não passam exatamente pelo aquilo que é o objetivo da astrologia psicológica. Portanto, não passam por lidar com mapas natais, desde logo. Portanto, por exemplo, lembrar um exemplo, a astrologia financeira, não é? Nós podemos utilizar a astrologia para fazer investimentos no mercado, portanto, não tem nada a ver, é uma abordagem completamente diferente, não é? E existem muitas outras. E aqui na astrologia psicológica, aquilo que distingue de outras abordagens, há várias coisas, mas eu iria buscar destaque aqui 2 delas. Uma delas é, de facto, que nós na astrologia psicológica estamos mais focados em entender os processos internos que se passam, portanto, dentro de nós, na nossa psique, no nosso íntimo, do que propriamente uma análise ou fazer um prognóstico ou de alguma maneira delinear o que é que possivelmente vai acontecer, não é? Porque é uma coisa que procura-se muito a astrologia para isso, não é? Para tentar perceber o que é que será o desenrolar dos acontecimentos no futuro. E, portanto, é uma perspectiva muito virada para acontecimentos externos. E na astrologia psicológica o grande foco são os processos internos. Para já, obviamente, se estamos a falar de finanças, não é? Portanto, finanças no sentido de fazer investimentos, qual é a melhor altura para fazer um investimento, etc., não faz sentido esta lógica, não é? Esta perspectiva psicológica. Ou pode fazer, se formos analisar a pessoa que está a fazer os investimentos e o que é que isso implica na vida dela, não é? Portanto, nessa perspectiva de uma análise da pessoa e
de devolver informação que seja útil para a pessoa, é por isso que nós vamos nos focar principalmente nos processos internos. Porque os acontecimentos externos, é claro que eles podem ser catalisadores do que se passa dentro de nós, obviamente, mas é internamente que nós vamos encontrar sentido, significado para as coisas que acontecem cá fora. Não é? Portanto, podemos desde logo perceber a diferença, não é? Uma ruptura de uma relação para uma pessoa ou para outra num determinado contexto de vida, numa determinada altura, pode significar uma libertação, como pode significar uma enorme perda, não é? Portanto, não é o acontecimento em si que tem o significado, é a pessoa que, na sua perspectiva e dentro do seu contexto de vida e de sentir, é que vai dar esse sentido. E, portanto, é aí que nós vamos focar, não em perceber o que é que vai acontecer, porque o que vai acontecer, mesmo que possa até, e aí seria outra discussão, se podemos ou não fazer um prognóstico acertado dos acontecimentos futuros. Pronto, não vou entrar muito por aí neste momento, mas mesmo que o pudéssemos fazer, tomando isso como uma possibilidade, até que ponto é que isso nos ajuda no nosso processo, não é? Muitas das vezes, pessoas que acreditam que de facto é possível recusam essa informação, também não querem saber, não é? E muitas vezes até acreditam que é possível saber, mas que não querem saber porque isso poderá condicionar, não é? E de facto condiciona-nos, nós sabermos de antemão como é que se vai processar uma coisa, e isso de alguma maneira iria trazer um condicionamento, iria trazer alguma interferência, ou estragar um pouco, se calhar, o processo da nossa vida, não? O desenrolar da nossa vida. Pronto, mas eu penso que não é totalmente possível nós fazermos esse tipo de prognósticos, não é? Até porque nós temos aquilo que chamamos o livre-arbítrio. Isto é uma discussão muito velha dentro da astrologia, tem quase tanto, é tão velha como a própria astrologia, pelo menos a astrologia que nós vamos aqui estudar, a astrologia ocidental, não é? Que tem cerca de 2500 anos, sensivelmente, pelo menos daquilo que se conhece. Portanto, mas a ideia, como eu estava a dizer, é mais no sentido de nós percebermos o significado, percebermos os processos internos que acontecem dentro de nós, porque é isso que eu acho que vai contribuir para, eu acho, e muitos autores, os autores que realmente fundaram também esta perspectiva, têm acerca deste conhecimento, que é, de facto, poder-nos auxiliar no nosso crescimento, não é? Potenciar o nosso crescimento. Houve aqui uns tracinhos, não sei o que é que se passou aqui, deixem-me só ver o que é que... ok. E portanto a ideia é esta, não é? A ideia, sobretudo, da astrologia psicológica, que está na raiz, o objetivo passa muito pelo empoderamento da pessoa, não é? E isto nesta perspectiva de uma astrologia que tem como objeto de estudo o outro, não é? A pessoa, na sua dimensão, sobretudo interna. E então é potenciar o seu desenvolvimento. E o seu desenvolvimento também passa por aprender a fazer escolhas de forma consciente e responsável, não é? Portanto, em vez de nós chegarmos e dizermos, olha, faça isto, vá por aqui, decida isto é melhor para si, numa perspectiva de amadurecimento e de empoderamento do indivíduo, isso não faz sentido. Isso retira poder ao indivíduo, não é? Retira poder ao outro. Estou eu a assumir, como astrólogo, a responsabilidade por tomar uma decisão pelo outro. Há perspectivas que, no fundo, assumem que, não é? A pessoa, por exemplo, vai a um advogado e chega lá e espera que
o advogado lhe diga o que é que deve ou não deve fazer segundo a lei, não é? Vai ao médico, também espera que o médico lhe diga o que é que deve tomar, o que é que não deve tomar, o que é que deve fazer ou não para melhorar. Portanto, temos muito também essa perspectiva, não é? Mas dentro de uma perspectiva psicológica, se a pessoa for ao psicólogo, não é? E se o psicólogo for um psicólogo, pronto, minimamente aceitável, ele não lhe vai dizer o que é que a pessoa tem que fazer ou não tem que fazer, se vai sair desta relação ou não vai sair da relação, não é? Vai trabalhar com a pessoa para que a pessoa, ela própria, chegue à conclusão do que é que quer para si, do que é que realmente, se está numa situação que não a faz feliz e que pode até ser extremamente dolorosa, encontrar ferramentas para ela própria ser autónoma nas suas decisões, não é? Porque é isso que é também promover o crescimento do outro. E, portanto, esta abordagem da astrologia psicológica e também dentro da astrologia psicológica, também existem autores diferentes, não é? Abordagens ou perspectivas um pouco diferentes, mas aqui, principalmente aquela que eu me rejo no meu trabalho como consultor e também aquilo que vou insistir muito no curso, não é? O curso vai seguir muito esta linhagem, é neste empoderamento do indivíduo. Isso para mim é fundamental. O não julgar, o não decidir pelo outro, o não influenciar, o não projetar, ou quer dizer, dentro daquilo que é possível, não projetar as minhas perspectivas, as minhas, os meus próprios valores, não é? Em relação ao outro. E isso a astrologia também nos permite fazer de uma forma fantástica, não é? Que é um certo capacidade de olharmos para o outro como ele é e sem julgar. Não é? Porque quando vemos que temos 12 signos, claro que podemos dizer que uns signos são melhores que outros, mas é isso que nós vamos começar logo por desmistificar, não é? Todos os signos têm, portanto, um significado e têm um papel e não são bons, maus, e vamos também passar muito por essa desmistificação entre o bom e o mau e ver as coisas mais na sua perspectiva de significado. Okay? Então, para vos dar um exemplo, deixem-me só aqui passar para o próximo slide. Penso que estão a ver, sim. Uma vez mais, peço desculpa estar sempre a perguntar isto, mas ok. Então, aqui neste slide o que vocês têm é o que vai ser o objeto do nosso... O objeto, quer dizer, a ferramenta do nosso estudo, que é o mapa astrológico, o mapa do céu. E vamos imaginar que estamos a falar aqui do mapa natal. Isto é um mapa abstrato, portanto não se refere a nenhuma pessoa em específico, mas é só um exemplo. Então temos aqui os signos das casas, etc. Vamos estudar exatamente isso tudo, mas está aqui destacado a posição do Sol, não é? Que está ali em Leão. É isto também vamos aprender a fazer desde logo na primeira instância, saber olhar aqui para um mapa, identificar os planetas, as casas, os signos e saber pelo menos fazer essa identificação. Mas pronto, temos aqui um Sol em Leão e à partida o Sol, não é? O Sol é o nosso signo solar, então quase todos nós, pelo menos, se não todos mesmo, sabemos o nosso signo solar, não é? Qual é o nosso signo. E portanto é uma posição extremamente forte, é aquela com a qual nós nos identificamos, é o princípio da identidade. Numa perspectiva mais comum daquilo que encontramos em termos de astrologia, o que é que nós vamos encontrar quando pesquisamos sobre o Sol em Leão, não é? O signo de Leão? Vamos encontrar descrições, não é? Descrições, características que revestem aquela personalidade. Então, com certeza encontrarão algo como o Sol em Leão, ou a pessoa que tem um Sol em Leão, à partida tem um carisma natural. Pode-se manifestar de uma forma muito afirmativa, com uma postura às vezes dominante, muitas vezes calorosa e bem disposta, muito generosa nos seus afetos,
nem sempre muito, talvez um pouco fechado emocionalmente, não tão receptivo, mas mais, portanto é aquela coisa de eu dou para fora, não é? Portanto eu irradio a minha luz, não é? Portanto não é propriamente uma posição de receptividade, e às vezes, portanto isto daqui numa postura um pouco mais, não tão, podemos dizer, tão positiva, não é? Um tom um pouco mais brusco, ou impositivo, ou autoritário. Às vezes também podemos encontrar alguma coisa a dizer que o leão será muito egocêntrico, não é? Então, isso é ao nível da descrição e que realmente é útil, não é? É importante nós termos. A descrição faz parte, não é? Ou seja, nós podemos descrever o que é que são aqueles símbolos, não é? O que é o sol, o que é o leão, portanto, ter uma descrição. Mas nós não nos vamos ficar por aqui. Não é? Isto é aquilo que normalmente encontramos nos livros de astrologia e principalmente aqueles livros que nos ajudam a ler um mapa, não é? Ou se encomendarmos, por exemplo, uma leitura automática do nosso mapa num site, não é? Portanto, são estas descrições que vêm. Mas nesta abordagem psicológica, a ideia é irmos mais fundo, ou seja, percebermos de onde é que vem esta descrição, porque esta descrição não cai do céu, como ou não é necessariamente aqui uma inspiração divina, tipo os 10 mandamentos de Moisés, não é? Portanto, não, está escrito na pedra e é assim. Portanto, alguém escreveu aquelas descrições, não é? Alguém pensou sobre estes símbolos e analisou e também contactou com as pessoas e, portanto, ao longo de todo este tempo que existe este sistema astrológico, há obviamente uma observação e um recolher de informação. Mas é um processo criativo, não é? Um processo, porque as pessoas de há 500 anos também não são as pessoas de agora, não é? Há muitas diferenças culturais, sociais, em termos de nível de consciência, de expectativas de vida, do que é que a vida também significa. Portanto, estes símbolos são vivos, não é? O símbolo é uma coisa que não se esgota numa descrição, numa manifestação específica. Então, o que é importante, e a astrologia psicológica vai a fundo nisso, é perceber o que é que está por detrás desta descrição, ou seja, qual é o processo interno, ou numa linguagem mais psicológica ainda, qual é a necessidade daquele signo. Então, portanto, a necessidade de leão é afirmar a sua identidade, é encontrar um sentido de identidade muito especial, muito próprio, muito seu, e validar essa autoimagem perante os outros. Então, se eu perceber isto, eu vou entender o que é que as variadíssimas formas de manifestação, infinitas formas de manifestação desta posição. Não é? Então, a pessoa pode, de facto, ser muito criativa, ter o tal carisma, etc. Mas também pode ser muito arrogante, também pode ser impositiva, autoritária, centrada em si própria. Porquê? Porque o processo é esse, é um processo de encontro com o eu. Não é? E a pessoa está com o Sol em Leão, há uma necessidade de fazer esse encontro com o seu ego, não é? E desenvolvê-lo de uma forma bem estável, segura, firme, sólida, não é? Afirmativa, que brilhe, que se possa exprimir e ter impacto. Então há um amadurecimento também do ego. Claro que depois isto pode ser vivido de muitas maneiras, pode ser vivido de maneiras, podemos dizer, mais positivas e mais melhores para a pessoa e para os outros que a rodeiam, ou mais distorcidas, não é? Mas aí já entramos também num campo que tem a ver com o que é bom, o que é mau, e portanto o que é bom hoje, amanhã a sociedade pode achar que já não é assim, não é? Portanto é algo que também é um pouco relativo, esta questão do que é positivo ou o que é negativo,
Mas à partida, podemos dizer que o que é positivo será aquilo que nos pode catapultar em termos de desenvolvimento da nossa consciência, sem, obviamente, interferir negativamente, portanto, destrutivamente, naquilo que é a capacidade também dos outros de fazerem esse processo. Não é? Portanto, não sei se está assim claro o que é que eu quero dizer com estas diferenças ou o que é esta abordagem mais profunda da astrologia psicológica. Se isto, já agora peço-vos também o vosso feedback ou alguma questão, uma pergunta que queiram, alguma dúvida que tenham até aqui, com o comentário. Portanto, tem aqui o tal chat, não é? A tal janelinha do chat para quem entrou um pouco mais tarde e já estávamos a conversar. Tem aqui essa janelinha do chat, portanto podem fazer alguma questão, dar algum feedback. Ainda estão aí desse lado? Sim? Ok. Teresa, obrigado pelo seu feedback, está aqui o Emanuel também, obrigado. Obrigado, Maria de Fátima. Pronto, ok. Então, não sei se não têm nenhuma questão, se isto é claro para vocês, era esta expectativa que tinham também, ou é uma abordagem um pouco diferente, não era tanto isto? Ok. Sim. Pronto, é bom, acho que é positivo que isto não seja assim tão estranho, não é? Ou um pouco fora daquilo que significa que nós também, isto acho que já é um pouco senso comum, não é? A psicologia hoje em dia faz parte da nossa, do nosso dia a dia, da nossa cultura, portanto é até uma coisa muito popular, não é? Temos a psicologia pop, a autoajuda, o autodesenvolvimento, tudo isso. Portanto, a astrologia psicológica encaixa-se muito dentro desse campo, não é? De uma ferramenta fantástica para o autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, tanto psicológico como também interno, existencial, espiritual, se quiserem. Portanto, dito isto, nós vamos olhar para o mapa natal, que vai ser realmente aqui o nosso objeto de estudo, como um potencial, não como uma coisa que está ali que vai dar origem a este tipo de vida ou a este tipo de situações em específico, mas como um potencial semente, como uma semente, não é? Eu uso muito esta metáfora porque acho que é ótima. Se calhar quem já me ouviu falar ouve-me repetir muitas vezes isto, mas eu acho que é uma metáfora ótima e dá para perceber perfeitamente, não é? Nós, se temos uma semente de uma determinada árvore de fruto, não é? Nós sabemos, conseguimos identificar essa semente, sabemos que fruto é que potencialmente, se plantarmos aquela semente, podemos obter, não é? Se lançarmos à terra um caroço de pêssego, não vamos ter bananas, não é? Portanto, não será expectável. Portanto, da mesma maneira, nós olhando para o mapa, nós conseguimos identificar esse potencial. Agora, se realmente, sendo o tal caroço de pêssego, se vai dar pêssegos e se vai dar bons pêssegos, muito pêssegos, poucos pêssegos, se vai até vingar ou não, já não depende só do potencial que está na semente. Também podemos dizer, ok, se calhar é um potencial que está muito desafiado ou enfraquecido de alguma maneira ou que não será fácil desenvolver-se. Podemos dizer, é uma semente mais condicionada, ou uma semente muito forte e com muitos nutrientes e que está muito carregada. Podemos até fazer esse tipo de análise. Agora, se eu lançar até uma semente muito carregada num terreno arenoso e pouco fértil, se não a regar, é claro que não vai sair dali nada. Por outro lado, até uma semente com pouco, à partida podíamos dizer um pouco potencial, se for regada, se for bem tratada, pode inclusive dar
grandes frutos. Portanto, há outras condições, há outras questões que participam naquilo que realmente é a nossa vida. Ou seja, não é só o nosso mapa natal que nos vai dizer o que é que vai ser a nossa vida. Há as nossas escolhas, há os mapas, podemos dizer assim, dos outros, não é? Com os quais nós interagimos. Portanto, eu tenho o meu potencial, o outro tem o meu potencial, o outro tem o seu potencial, e de alguma forma isso vai ter que encontrar algum encaixe, não é? E portanto a minha liberdade, a liberdade dos outros, estamos aqui nesta realidade toda partilhada, e isso condiciona-nos. Portanto, até podemos dizer o mapa de Portugal, estamos em Portugal, ou o mapa do Brasil, estamos no Brasil. Portanto, se fazemos parte dessa cultura, então essa cultura também tem um caminho de desenvolvimento. A humanidade também tem um caminho de desenvolvimento. Portanto, são tudo coisas que se sobrepõem ao nosso desígnio individual, ao nosso próprio livre-arbítrio, porque sabemos que também temos condicionamentos, não é? Desde logo biológicos. Não podemos voar, não temos asas. Podemos construir aviões, mas não podemos voar com o nosso próprio corpo, não é? Portanto, temos esses condicionamentos. E também temos condicionamentos internos, não é? Psicológicos, capacidades que temos e outras que não temos. Portanto, nem tudo está no mapa, não é? E isso é muito importante também perceber os limites da astrologia. O que é que se pode fazer ou não com a astrologia. O que é que a astrologia pode dar resposta e o que é que não pode. Portanto, e outro exemplo, aqui um exemplo que eu acho muito importante, numa perspectiva mais dentro do prognóstico, não é? Ou seja, quando falamos em trânsitos e vamos também numa parte mais avançada do programa, que já vos vou mostrar, vamos obviamente falar destas técnicas de tempo. Por exemplo, e agora não vou obviamente explicar demasiado, não é? Para quem sabe, se calhar já ouviu falar destes planetas ou não, mas pronto, vou aqui simplificar. Temos aqui um planeta que é o Urano, e Urano tem muito a ver com mudança, não é? Mudança súbita, inesperada, tem muito a ver com rebeldia, tem muito a ver com o quebrar a casca da normalidade ou daquilo que está instituído e romper para uma coisa nova. E temos aqui este traço que representa o descendente, portanto é o início aqui de uma casa, que é a casa 7, e representa os relacionamentos. Então vamos imaginar que temos este mapa natal e de repente esta pessoa tem aqui este trânsito, ou seja, o Urano, que é o Urano natal, está aqui da pessoa, e portanto isto já seria aí por volta dos 40 e muitos 50 anos. A pessoa tem o Urano, vai acabar por chegar aqui a este descendente. Então, numa perspectiva mais comum, digamos, não tão psicológica, da astrologia, mesmo dentro da própria psicologia, dentro da astrologia psicológica, nós, atenção, eu não estou a rejeitar a descrição, não é? Estou a dizer que vamos para além da descrição. Mas se nós ficarmos só pela descrição, o que é que nós vamos obter? Uma coisa deste género. Então, nesta altura deste trânsito, é expectável o quê? Uma disrupção nos relacionamentos, porque estamos a falar de Urano, que é uma força disruptora, não é? Mudança, corte. Então podemos chegar a um ponto de dizer, ok, vai haver aqui uma ruptura, ou vai haver uma grande instabilidade na relação, provavelmente a pessoa vai se rebelar com o parceiro, ou pode encontrar inesperadamente alguém. Portanto, ficamos aqui nesta perspectiva de descrição, que pode ou não corresponder àquilo que é a vivência da pessoa, e pode ou não ser útil, porque de alguma maneira também só vai descrever aquilo que se calhar a pessoa já está a sentir. Então imaginem que a pessoa vem à consulta e eu nem sequer pergunto o que é que se passa, vejo este Urano e diz, pois você está aqui a passar realmente um momento muito complicado nos relacionamentos,
com muita instabilidade, e faço esta descrição, e de repente a pessoa fica de boca aberta porque eu acertei. Ok, pronto, é quase um número de circo, não é? Mas não ajuda necessariamente a pessoa, porque a pessoa quer saber, à partida, será o que é que aquilo significa para ela, o que é que... E também não vou ser eu a dizer o que é que significa, não é? A pessoa que vai ter que encontrar esse significado, mas pelo menos alguma informação que lhe seja útil no seu processo. Que a ajude a perceber o que é que está a passar, que decisões é que poderá ou não ter que tomar. Portanto, isso é aquilo que realmente será útil, não é, para a pessoa. Não simplesmente só fazer uma descrição. E normalmente há muitas, pelo menos no passado, e ainda hoje se faz muito esse tipo de leituras, não é? Aquele tipo de leitura em que eu vou lá ao astrólogo, ele diz-me uma coisa, fala, olha para o meu mapa, diz-me uma série de coisas, eu estou ali muito bem caladinho, levo aquilo para casa e depois logo arranjo e filtro, portanto uma coisa muito monólogo, não é? Na perspectiva da astrologia psicológica, não é isso que vamos fazer um diálogo, não é? Imediatamente não me interessa estar a tentar adivinhar o que é que se passa na vida da pessoa. Mais fácil a pessoa chegar e dizer-me, olha, estou aqui numa perspectiva de passa-se isto na minha vida, é por isso que eu venho à consulta, é isto que eu quero trabalhar. Então isso é muito mais útil porque pomos logo de lado aquilo que realmente não temos de estar a adivinhar nada, a pessoa pode nos dizer isso, e passar para aquilo que é realmente útil para a pessoa, que é o que fazer, ou o que fazer, que é isso que será a dúvida da pessoa. Nós não vamos dizer o que é que ela vai fazer, mas vamos ajudar dialogando com ela, não é? A trazer aqui algum sentido. Portanto, o que é que poderíamos então dizer nesta perspectiva do significado? É realmente nós irmos, ok, em vez de estarmos a descrever que de facto agora, nesta altura, há aqui uma altura de ruptura e de instabilidade e de muita rebeldia nas relações, perceber, por exemplo, o que é que significa o processo de Urano, que é um processo de libertação em relação a padrões muito rígidos, não é? A pessoa cristalizou um bocado naquele padrão, naquele modelo de relação, e agora está a sentir que quer outra coisa, quer uma coisa diferente, ou quer mais liberdade, ou aquilo já não satisfaz, está muito monótono, não traz realmente uma fertilização, não há crescimento. Então é isso que nós podemos realmente ajudar, não é? Para a pessoa perceber isto, perceber que de facto é importante agora, é uma fase, é um momento de abrir para outras coisas. E isso não tem necessariamente de significar uma ruptura, pode significar de facto encontrar uma nova maneira de estar com aquela pessoa, por exemplo, se isso é possível. Ou se calhar não é possível, porque a pessoa também não quer mudar, então aí se calhar tem que contemplar a ruptura. Portanto, mas estão a ver, nesta perspectiva nós já estamos, eu diria, a trazer mais ajuda, não é? A trazer uma informação mais importante, mais que a pessoa depois sai dali com algum insight, alguma percepção mais potenciada, como temos ali, não é? Mas a ideia é que de facto o Urano também traz isso, não é? O Urano tem a ver com essa potenciação da percepção. Eu vejo as coisas numa perspectiva que não tinha visto até agora, não é? Então isso pode haver um despertar também nas relações. E pode ser também a pessoa, por exemplo, que não tinha uma relação e de repente encontra alguém diferente e que vem abrir todo um mundo de possibilidades. E portanto, nessa perspectiva, estamos perante também, com este trânsito, um despertar, uma clarificação, uma libertação, uma abertura. Então não é uma coisa só porque se ficarmos muitas vezes na descrição, às vezes a coisa fica estática e fica a pessoa parece que fica um pouco fechada naquilo. Olha, é isto, não é? É isto que vai acontecer, é isto que está a acontecer e pronto.
Então é importante perceber o que é que isso significa, ou como é que podemos utilizar isso para o nosso crescimento, ou o que é que isso pede também de resposta em termos do nosso crescimento. Okay? Então, ok, Teresa, exatamente. Portanto, fazendo aqui a síntese, não é? E também passar aqui para a perspectiva do curso. Porque então estudar astrologia, não é? Desde logo eu queria também dizer isto, não é? Porque acho importante. Embora este curso seja não um curso, estamos a falar portanto, de ainda alguns meses, não é? Portanto, são 36 aulas, ainda são muitas aulas e são aulas muito cheias de conteúdo. Portanto, todas as aulas eu vou trazer sempre conteúdo. Portanto, vai ser muita informação que eu vou passar, mas de maneira nenhuma este curso por si só, não é? O frequentar este curso vai habilitar a pessoa a ser astrólogo, não é? A ser profissional da astrologia. Não é essa a perspectiva, não é esse o objetivo, não é isso que eu também sequer prometo com este curso. De maneira absolutamente nenhuma. Principalmente, acima de tudo, tem aqui uma perspectiva muito da pessoa se trabalhar a si própria. É realmente um caminho de autoconhecimento. Porque também para podermos, de facto, trabalhar com outros, temos que nos trabalhar a nós. Isso é imprescindível. Não é? E mesmo quando já temos um bom nível de trabalho connosco, o trabalhar com os outros implica trabalhar connosco. Portanto, isso é sempre um dado adquirido. Mas numa primeira fase, e até a maior parte das pessoas que procura estudar astrologia, há algumas que realmente já sabem que querem fazer disso um caminho em termos, se calhar, mais profissionais ou pelo menos práticos. A maior parte é de facto no sentido de autoconhecimento e portanto este curso também está muito vocacionado para isso, principalmente. Não é? É claro que eu vou dar informação, a informação que eu vou passar no curso é aquela que eu utilizo e portanto é a súmula daquilo que é a minha prática. Portanto, não fica ali nada a dever no sentido de dizer, ok, isto aqui é para os profissionais, ou isto é para quem realmente quer praticar, isto aqui é só para quem quer autoconhecimento. Não, eu vou passar-vos toda a informação. Claro que depois é a questão de utilizar e praticar e digerir aquilo tudo, não é? Portanto, isso é que vai fazer a diferença entre quem, ao fim destas 36 aulas, fizerem o curso até ao fim, como eu espero, possa de facto começar um percurso mais prático e de começar a falar com pessoas e a ver mapas, etc. Ou por simplesmente ficar com uma boa base até para, não só para o seu autoconhecimento, como para utilizar a astrologia no seu dia a dia. Portanto, ler artigos, perceber o que é que se fala quando alguém está a falar do Plutão em Capricórnio em quadratura com o Urano, agora vai entrar o Júpiter em Escorpião, portanto, e poder usar essa informação também para si, de alguma maneira entender um pouco melhor os outros que estão à sua volta, não é? Familiares, amigos, relações, etc. E portanto fazer também esse trabalho, não é? Fazer um trabalho de consciência. Essa é principalmente a ideia do curso, mas lá está, claro que sim, toda esta informação, se for bem digerida, se for estudada, se realmente praticarem, têm as ferramentas para começarem uma prática. Só que, enfim, isso vai depender muito do investimento e eu diria que praticar a astrologia numa perspectiva como aquela que nós vamos falar aqui implica uma boa dose de investimento, não é? Não só de tempo, de estudo, de autoanálise, e é essa prática, não é? A prática de nos lançarmos para o terreno de falar com as pessoas e perceber como é que isto
se articula. Ok? Portanto, basicamente é esta a perspectiva também aqui do curso, e o porquê de estudar astrologia será isto, então, como uma perspectiva de autoconhecimento, para identificarmos também qual é o nosso potencial e fazermos essa identificação. No fundo vamos trabalhar muito com os mapas, desde logo o mapa de cada um, que eu vou enviar logo no início do curso. Portanto, vamos aprender a linguagem da astrologia, não é? Vamos começar do zero, não é? Vamos aprender os signos, as casas, os planetas, de uma forma muito condensada. Portanto, não vou perder muito tempo a falar o que é o Marte em Aquário, o que é o Marte em Peixe, o que é o Marte em Carneiro, o que é o Marte em Touro. Pronto, é um pouco exaustivo. Vocês encontram essa informação hoje em dia, felizmente, na internet, não é? Gratuitamente até, ou em bons livros. A ideia é realmente percebermos o que é Marte, por exemplo, percebemos o que é cada signo, percebemos o que é cada casa, e depois vocês poderem articular isso com a ajuda de bons livros e da informação que têm ao vosso dispor a nível gratuito na internet. Portanto, hoje em dia acho que estar num curso assim a aprender dessa maneira tão exaustiva já não faz tanto sentido, não é? Temos tanta informação à nossa volta que está lá, é só fazermos o esforço de recolhermos. O que é importante, e é aquilo que eu vou dar no curso, é perceber o que é que está por detrás. Portanto, desde logo a linguagem, não é? Saber a linguagem e perceber o que é que cada uma destas partes tem a ver com que correspondência é que isto tem com a nossa estrutura interna. Não é? Qual é a função de Marte? A função de Marte é a agressividade, é a afirmação daquilo que eu quero. Portanto, se eu souber o que é isso, não é? Como, digamos, um órgão interno que eu tenho, que é o órgão da afirmação, então eu vou ver onde é que ele está. Se ele está num determinado signo, ele vai ter... vai funcionar de uma determinada maneira, tem uma determinada necessidade, não é? Específica. Por exemplo, se for em peixe, será diferente de ser em carneiro, não é? Então, essa articulação, se vocês perceberem o que é que cada uma destas letrinhas, não é? Se olharmos para isto como uma linguagem, significa, depois podemos construir frases, não é? Mais do que estar a estudar ali uma cartilha que já nos dá uma coisa acabada, mas não nos permite criar, não é? Uma composição, só fazer cópias, não é? Vamos fazer cópias de outros livros, de outros autores, etc. Mas aqui a ideia também é nós falarmos a linguagem. Mesmo que seja rudimentarmente, não é? Se calhar não vamos estar, nem todos vão estar habilitados a escrever livros de interpretações, não é? Mas pelo menos poderem articular essa linguagem dentro daquilo que é o vosso investimento também de estudo e de prática. Numa perspectiva mais da organização do curso, como é que se vai processar. Eu não sei se até aqui tem alguma questão antes de avançarmos. Portanto, agora vou falar mais deste lado logístico da coisa, não é? Mais sobre o curso em si especificamente, como é que está organizado, como é que se vai processar. Não sei se entretanto tem alguma questão ou não. Não? Ok, então pronto, isto para dizer que estou neste momento com 3 turmas, não é? A turma presencial de Carnaxide, que vai começar agora nesta quarta-feira, já está lotada, portanto, em termos de inscrições, ainda há uma ou outra pessoa, portanto, se realmente quiserem vir inscreverem-se nesta turma, ainda talvez seja possível, mas estou à espera ainda de uma ou outra confirmação, mas a turma já está muito lotada. E por isso eu abri em regime presencial, portanto estamos a falar do presencial, num espaço que é o espaço Sementes de Amor, que é em Tires,
portanto São Domingos de Rana, ali naquela zona, muito perto da saída da A5, portanto é também muito perto aqui de Carnaxide e perto de Lisboa, facilmente pela A5 se chega lá. Vou abrir uma nova turma presencial a 2 de outubro, que será às segundas-feiras. O online arranca agora dia 14. Portanto, o processo é este, não é? As aulas vão se processar desta maneira. Às quintas-feiras, todos eles, portanto, começam às 20 e acabam às 21h30. Normalmente eu estendo-me um pouco, faço o esforço para manter as aulas o mais possível dentro da hora e meia, mas não é fácil, não é fácil. Portanto, mas mais do que 2 horas não costuma ser, portanto, são 2 horas mais o máximo, mas portanto, a ideia é mantermos aqui dentro do limite de 1 hora e meia, com alguma flexibilidade. E portanto vão funcionar desta maneira, ou seja, vão ser transmitidas online direto, desta forma, nesta plataforma que estamos aqui a utilizar, e depois no dia seguinte, às vezes até no próprio dia eu consigo publicar a gravação, portanto vão ver exatamente o vídeo como estão a ver agora. A única diferença é poderem participar e fazer alguma questão em direto, mas mesmo que haja questões e não possam estar em direto, estejam a ver a gravação, alguma questão podem sempre enviar por e-mail, não é? Portanto, esse canal está sempre aberto. Portanto, aqui o online tem esta flexibilidade. Se estiverem online, ótimo, até eu agradeço que estejam online, não é? Portanto, há alguma outra participação, mas se não puderem estar, para quem está, por exemplo, no Brasil, não é? Temos 4 horas de diferença, algumas pessoas estão inscritas do Brasil, portanto isto vai ser às 16 horas, vai começar às 16 horas no Brasil, depois vai haver ali uma altura em que muda a hora, então vai aproximar um pouco, vão ser só 3 horas de diferença, depois aumenta outra vez, pronto, vai ser um pouco diferente, e é natural que não haja a possibilidade de estarem online na altura em que a aula é transmitida em direto, mas isso não implica que não possam participar no curso, não é? Ou que vejam todos os dias, todas as semanas online, e um dia que não possam, por alguma razão, pronto, não podem estar nessa aula, vão ver a gravação, têm sempre a gravação. E a gravação vai ficar garantidamente, pelo menos durante 1 ano após a publicação, vai estar disponível para vocês visualizarem. Ou seja, podem ver, rever, voltar atrás nas aulas e ver alguma outra coisa que queiram fazer uma revisão. Portanto, durante 1 ano têm essa possibilidade de fazer essa visualização. Em relação ao programa, portanto, o curso está dividido em 3 níveis. O nível 1 é o nível de iniciação. Portanto, eu falo de iniciação, o curso todo ele é um curso de iniciação, não é? Mas aqui o primeiro nível será realmente o básico, não é? E por isso eu chamei-lhe iniciação. Aqui vamos aprender a linguagem, não é? Saber as letrinhas do alfabeto, da astrologia, os planetas, as casas, os signos. Algumas pessoas já trazem um pouco essa bagagem, já conhecem um pouco da linguagem astrológica, mas se calhar não nesta perspectiva psicológica, não é? Ou seja, eu penso que mesmo assim, mesmo quem já tem alguma noção dos signos, das casas, ainda assim, de raiz, seguindo esta abordagem, a não ser que pronto, tenham estudado também dentro de uma abordagem muito semelhante, podem ter aqui uma nova luz, uma nova perspectiva e uma fundação também para o conhecimento que também já trazem convosco, um novo enquadramento. Depois, no nível 2, é então o nível que vamos agarrar naquilo que falámos no nível 1 e vamos aprofundar, não é? Ainda aqui dentro de uma perspectiva de mapa natal estático. Depois, no nível 3, aí é que temos uma especificidade que é, portanto, o prognóstico, ou seja, técnicas de tempo. Vamos pôr a rodinha a mexer, não é? Vamos ver trânsitos, vamos ver
as progressões, vamos ver os retornos solares, portanto vamos ver essas técnicas que nos permitem projetar no tempo aquilo que é o mapa natal. Portanto, até ao nível 2 vamos estar a falar só de mapa natal, estático, e depois no nível 3 então falar desta perspectiva mais dinâmica. Em relação ao nível 1, este é porque é aquele que vamos iniciar, será aquele que vocês, portanto, à partida teriam mais interesse em ver de uma forma mais específica. Este é portanto, o programa do nível 1, mas já vos vou mostrar, vocês têm no site todas as aulas com os temas todos, portanto tem lá tudo, mas o que nós vamos falar é isso, não? Os 4 elementos, vamos começar pelos 4 elementos, vamos ver os signos, vamos ver as casas, os planetas, e mais assim no final tentar fazer uma síntese já e dar alguma metodologia, alguma perspectiva de aproximação a olhar para o mapa e conseguir fazer algum sentido daquela informação toda, não é? Porque esse é que é o grande desafio, porque ver às partes pronto, será mais fácil, não é? O primeiro passo, mas depois realmente olhar para aquilo tudo é muito intimidador. E eu vou logo, pronto, são 12 aulas, portanto é uma coisa, claro, muito inicial, mas já com aqui uma estrutura para vocês poderem olhar para aquilo e não ficarem simplesmente esmagados, não é? com o mapa natal, porque realmente não é fácil olharmos para o mapa natal e retirar dali informação, temos que ir com alguma estratégia. Portanto, eu já falei disto, não é? Dos objetivos do curso, vou passar. E também já falei, vou-vos passar os vossos mapas, obviamente, não é? Portanto, os vossos mapas vão ser assim a base numa primeira fase do estudo, vocês olharem para os vossos mapas e irem testando, ajustando, portanto, vendo onde é que as coisas que vamos falando recaem no vosso mapa e o que é que isso pode também trazer de informação útil para vós. Portanto, eu vou dar isso logo para vocês no início. Vou também, neste primeiro nível, auxiliar com gráficos, desde logo as pesagens dos elementos, por exemplo. Eu vou fazer pesagens para cada um com os signos, as casas, os planetas, portanto, para ajudar. Isto não é uma coisa que eu faço, por exemplo, num estudo do mapa, mas numa primeira abordagem eu acho que será útil nessa perspectiva de vocês terem uma identificação, um espelho, não é? E será uma forma de aproximação ao estudo do vosso mapa. Portanto, é isso que eu vou facultar além das aulas, não é? Portanto, são materiais que vou-vos dando à medida que vamos progredindo nas aulas. Normalmente as aulas vão funcionar muito nesta perspectiva, como vocês estão a ver, ou seja, não é aqui, eu não tenho a minha câmera ligada, acho que não acrescenta muito, portanto vou e invisto muito na parte visual, não é? Em ter gráficos apelativos, apelativos não é só para vos cativar, obviamente, ou seduzir, mas principalmente para numa perspectiva mais de facilitar a leitura, de criar alguma síntese destes conceitos que são complexos e, portanto, o curso tem muito essa perspectiva, não é? Muita aposta na parte gráfica para que possa ser mais fácil integrar estes conteúdos, às vezes complexos. Portanto, isto é um exemplo, não é? Um exemplo dos hemisférios, das casas, que depois também vos vou facultar, ou seja, estes gráficos junto com os apontamentos, portanto, alguns destes gráficos vão fazer parte dos vossos apontamentos, aqueles que realmente são fundamentais para vós, eu vou-vos passar isso. Por exemplo, aqui temos o quadro dos elementos, não é? E os modos, como é que eles se integram e vão dar origem, portanto, aos 12 signos. Então vou-vos dar sempre essa informação,
não vos vou dar textos extensos e grandes, informação nesse sentido, como se fosse um manual ou um livro. Vou sim dar-vos mais síntese, não é? Síntese, gráficos, portanto, mais nesta perspectiva. Até porque, como eu já disse, não é? Vocês têm muita informação na internet gratuitamente, que se quiserem aprofundar, eu vou-vos também dar links, sites, artigos que possam realmente usar para aprofundar. Portanto, aqui mais outros exemplos. Portanto, é mais nisto de síntese, palavras, conceitos, que vocês possam usar depois estes apontamentos para orientarem-se no vosso estudo. Okay, mas é mais nesta base. Okay? Os apontamentos vão ser mais nesta perspectiva. Mas praticamente todas as aulas, salvo erro, uma ou duas lá mais para a frente, quando é uma coisa mais prática, que não tem apontamentos. Mas normalmente tem sempre uma folhinha, que no fundo é isto que vamos falar também na aula. Não é? Também vamos desenvolver alguns exercícios, não muitos, lá está, porque eu investi mais em fazer um curso muito condensado de informação e deixar também para a digestão dessa informação uma coisa mais ao vosso critério e mais dentro daquilo que é a vossa disponibilidade entre aulas, não é? E é isso que, se querem realmente integrar esta informação, vão ter que investir algum tempo, pelo menos, de digestão da coisa. Mas sempre que for possível e sempre que pronto, já está definido, não é? O curso já está todo programado e definido e estruturado, portanto, em algumas aulas eu dou alguns exercícios, principalmente no início, que vocês podem fazer em casa. Alguns podem fazer em casa, como por exemplo este, não é? Mais para praticar, por exemplo, os símbolos, que é uma coisa muito óbvia, mas que se nós não escrevermos, por exemplo, não acabamos por não os integrar e não perceber. Então é mais uma coisa assim muito básica, mas que acho que ajuda imenso para praticar. E depois vamos corrigir algumas coisas também, quando é possível, na aula, quando esses exercícios façam sentido de serem corrigidos na aula. Outras coisas são propostas, por exemplo, de análise, ou seja, tenho aqui um exemplo que é uma proposta de análise, por exemplo, do vosso mapa, que também podem aplicar a outros mapas. Então isso podem depois enviar-me por e-mail e eu dou o feedback. Não é? Eu dou feedback acerca desse vosso exercício. Portanto, temos assim alguns exercícios que eu vou propondo como integração. Basicamente isto é um exemplo de alguns slides. Isto para dizer que eu vou utilizar muito no início a metáfora do teatro, e da história. Portanto, olhar para o mapa como uma história, como se fosse o teatro. Portanto, temos os planetas, que são as personagens, os signos, podemos dizer que é o guarda-roupa, a caracterização, não é, de cada um desses personagens, portanto, como é que eles estão vestidos. Se eu tenho Marte em Carneiro, ele vai estar vestido de uma determinada maneira, de uma determinada roupagem, mas não deixa de ser Marte, não é? Marte em Carneiro será, se calhar, o soldado, não é? Vestido como um soldado. Um Marte, se calhar, em peixes, pode ser uma coisa diferente, não é? Até pode ser também um soldado da paz, ou um cruzado, ou um bombeiro, etc. Mas não deixa de ser Marte, não é? Tem uma perspectiva diferente, mas a necessidade que está lá por detrás é sempre a afirmação. Então vamos utilizar esta metáfora, porque acho que ajuda, numa primeira fase, a entender o que é que cada uma destas coisas, significa, não é? Porque Marte, Carneiro, Casa 1, têm afinidades, não é? Mas são coisas completamente diferentes. Por exemplo, as casas são o palco, não é? O palco da vida, a área de vida onde as coisas acontecem, onde se dá a ação. E depois os aspectos são os diálogos, não é? Os diálogos que estes personagens fazem uns com os outros. Portanto, vou utilizar muito este tipo de metáforas para, numa primeira fase,
auxiliar-vos a integrar esta linguagem. Também uma coisa que utilizo muito nesta perspectiva, portanto, da história, é o cinema, não é? As personagens de livros e principalmente de filmes, que ajuda muito a perceber estes arquétipos, porque eles estão projetados literalmente nos nossos heróis, nas nossas figuras da cultura, não é? E, portanto, o cinema hoje em dia é a grande fonte dos nossos mitos culturais, pelo menos, ou melhor, da nossa dinâmica cultural. Claro que têm essas raízes ancestrais, mas agora projetam sobre outras roupagens e, portanto, analisar isso, também perceber isso e ir rebuscar ou buscar essas personagens para o nosso estudo é muito positivo, não é? A Teresa pergunta aqui se é desta que tem que ir ver O Senhor dos Anéis. É um bom exemplo, não é? O Senhor dos Anéis, e aqui estas personagens praticamente quase todas elas são do Senhor dos Anéis, menos ali o Lancelot, que é do Excalibur. São filmes como exatamente o Star Wars, o Senhor dos Anéis ou o Matrix, por exemplo, são 3 filmes que eu falo um pouco aqui no curso, porque têm de facto personagens muito arquetípicos, não é? São aqueles personagens que mostram facetas da nossa personalidade, são de facto partes de nós que estão ali projetadas, consteladas, manifestadas. E então são muito úteis para perceber o que se passa. Não tem nada para pedir desculpa, Teresa, é um bom feedback. Ora bem, então só para terminarmos, eu gostaria de ir aqui ao meu site, mais numa perspectiva também logística, de vocês perceber como é que se podem inscrever e ver mais informação sobre o curso. À partida, imagino que estão a ouvir este webinário é porque também já foram ao site e, portanto, terão espreitado lá. Eu vou aqui partilhar então o meu... onde é que ele está? Ok, é isto. Penso que agora deverão estar a ver. Não, ainda não. Estão a ver o site? Sim? Gostaria só se me pudessem dar algum feedback, o que é que está a ser transmitido agora. Se estão a ver, portanto, a entrada do meu site ali com o início. Sim? Ok, obrigado, Teresa. Então, pronto, isto é o meu site, www.astrologia.jorgelancinha.com. Também, se não têm de decorar este link, podem escrever Jorge Lancinha, é um nome, felizmente, pronto, se calhar pelo menos para o Google é ótimo, não há muitos Jorge Lancinhas, ou se calhar não há mais nenhum, portanto ponham lá e vão logo lá dar. Então têm logo aqui informação, não é? Mas vão aqui ao separador da formação e clicam em curso Iniciação à Astrologia. A Teresa está a dizer que está a ver os meus separadores. Portanto, sim, os meus separadores aqui em cima. É isto que está a dizer. Ok, exato, ok. Pronto, mas não tem problema. É ali são as minhas são as minhas páginas, sim. Ok. Pronto, então o que é que vocês têm aqui? Esta página tem imensa coisa, não é? Porque realmente eu vou pondo aqui informação que eu acho que é informação útil. Está toda aqui sobre o curso, portanto tem aqui essa informação. O que ainda não falámos, portanto tem aqui o programa, como podem ver, tem todas as aulas discriminadas aqui. Portanto, em relação aos valores,
são os 45€ por módulo, ou seja, cada nível está organizado em módulos, não é? Como podem ver aqui, o módulo é um bloco de 4 aulas, portanto no fundo isto será um pagamento mensal, não é? Só que como nem todos os meses têm 4 semanas, então eu decidi, em vez de assumir um pagamento mensal, que depois é confuso, depois seriam meses com mais aulas, outras menos, e depois também vamos começar a meio de setembro, assim fica este bloco, e portanto o pagamento é feito de 4 em 4 aulas, não é? No início de cada bloco de 4 aulas, portanto vai dar um pagamento por mês. Para quem, isto é importante para quem reside fora de Portugal, porque há muita gente do Brasil que se tem inscrito, mas portanto na inscrição eu pergunto qual é o método de pagamento. Para quem está em Portugal eu aconselho a transferência, não é? Será mais fácil, mas para quem está fora pode utilizar, e portanto não ter uma conta bancária europeia, não é? Quem está no Brasil, fazer uma transferência bancária para esquecer, não é? Ficava mais cara a transferência do que o curso. Portanto, a única possibilidade que eu tenho para oferecer é realmente o pagamento por PayPal, que é bastante intuitivo, fácil e seguro, não é? E que não tem encargos para quem faz o pagamento. E mesmo não precisam ter uma conta PayPal para fazer o pagamento, podem ter simplesmente um cartão de crédito, conseguem pagar a requisição do PayPal com o vosso cartão de crédito. E pronto, e o PayPal é de facto um método de pagamento bastante comum hoje em dia e bastante seguro, acho eu. Nunca tive pelo menos nenhum problema com o PayPal. Pronto, aqui tem mais informação sobre as várias turmas. Esta, como eu falei, já está lotada, mas se ainda quiserem tentar, pode ser que haja ainda um lugar. Portanto, começamos na quarta-feira. E o online tem aqui, portanto é uma questão de clicarem aqui para fazer a inscrição, e também tem já aqui uma possibilidade de inscrição para a tal turma no espaço Sementes de Amor. Tem também aqui o mapa de onde é que é para perceberem como é que fica. Aqui para o fundo tem também algum feedback de ex-alunos que frequentaram o curso, portanto se quiserem ler para saberem o que é que os vossos colegas falaram sobre o curso. Pronto, clicando aqui fazem inscrição. Eu peço sempre aqui, obviamente, esta informação sobre os vossos dados de nascimento, porque é para dar o vosso mapa, não é? Para gerar o vosso mapa e aqueles gráficos de análise do mapa natal. Ok, portanto, depois a seguir de me enviarem isto, eu envio-vos então a informação. Vocês recebem logo aqui informação de pagamento e, portanto, processa-se então a inscrição. Ok? Em relação, já agora também dizer isto, para os alunos, não é? Como é que vocês vão, além de ver aqui online as aulas, onde eu falei que iriam ter as gravações disponíveis, é exatamente aqui a partir de uma área reservada que está no site. Portanto, tem várias possibilidades de acesso. Desde logo aqui a página do curso tem esta aqui muito destacada, mas tem sempre cá em cima, portanto, mesmo que estejam no início do site, tem aqui sempre login alunos, mas também tem cá em baixo aqui acesso alunos. Portanto, qualquer uma destas três possibilidades vai-vos dar acesso a uma área reservada que só vai estar disponível para os alunos, não é? Vão ter uma palavra passe que vão definir. Portanto, ele vai-vos pedir o vosso e-mail, a palavra passe, que numa primeira fase vão definir, e tem aqui esta área reservada que será para as várias turmas. A turma online, por exemplo, será esta turma aqui que já tem um módulo 1, depois os vários módulos vão estar por aqui. Então é entrar no módulo e tem vários separadores aqui. Desde logo o primeiro separador, agora não tem aqui nada, mas é aqui que vão estar as aulas. Portanto, vão estar aqui publicadas as 4 aulas à medida que forem transmitidas no dia seguinte, ou logo no próprio dia, se eu conseguir. Irei publicar aqui o vídeo e é então aqui que vão ver a aula ou rever as vezes que quiserem. Mas tem outros separadores desde já disponíveis para
para pronto, quem está inscrito para ver. Portanto, são alguns fecheiros que podem descarregar, o programa e a bibliografia. Tem uma fonte astrológica para instalar no vosso computador para poderem ver os símbolos astrológicos, por exemplo, no Word ou noutro programa que queiram utilizar. Pronto, tem aqui vários recursos, tem links também, uma bibliografia complementar e tem um recurso do astro.com que vai ser o grande auxílio em termos de software, não é? Porque o software astrológico é muito caro e vocês não precisam realmente de investir num software. Tem o astro.com, provavelmente quase todos devem conhecer o astro.com, onde podem gerar mapas e fazer cálculos. E tem aqui também o link para a ASPAS, a Associação Portuguesa de Astrologia, que eu vos aconselho, recomendo que se façam associados. Têm uma série de vantagens e além de pertencerem, portanto, a uma comunidade cada vez maior de estudantes e também de pessoas que praticam no nosso país, não é? A ASPAS tem feito um grande trabalho nesse sentido, de congregar visões muito dispares e conseguir formar aqui uma comunidade, o que é muito bom, não é? Para a credibilidade e para avançar realmente a astrologia em Portugal. Portanto, tem aqui esse link para a associação. Quando eu falei há pouco na bibliografia, é uma bibliografia mais extensa e eu fiz uma lista aqui na Amazon. Alguns destes livros, só alguns é que estão em português, a maior parte está em inglês, porque são livros mais avançados, mais profundos. Eu tento sempre dar coisas em português, porque sei que nem toda a gente lê em inglês, mas a verdade é que os bons livros estão em inglês, nem todos estão traduzidos, não é? Felizmente, no Brasil, os nossos irmãos brasileiros traduzem muita coisa, e há muita coisa traduzida, mas nem sempre é fácil de encontrar. Há uma editora que é a Pensamento, que traduz muitos destes livros, mas nem sempre as traduções são muito boas, por um lado, mas pronto, já ajuda a estar traduzido, mas já são livros de edições já um pouco antigas e nem sempre se encontram. Portanto, mas tem aqui essa possibilidade. Outra coisa, só para concluir, é que isto podem fazer dentro do meu site em outros sítios também, mas aqui também podem calcular aqui um mapa natal, por exemplo, não é? Tem aqui essa ferramenta para rapidamente, se quiserem, sem ir ao astro.com, eu aconselho o astro.com, mas aqui é uma ferramenta mais imediata, como podem ver, eu coloquei ali, já tem o mapa gerado, e tem aqui alguma informação, as tais informações muito já preparadas, não é? E que, pronto, tem alguma qualidade, e por isso é que eu coloquei aqui no site, mas temos que ver sempre que isto é uma coisa pré-formatada, ok? Mas já dá algum insight, ok? Muito bem, então já me estendi um pouco mais da hora, mas fica então aqui a apresentação do curso. Eu vou... Ok. Portanto, eu apaguei aquela janela, então tenho que fazer aqui um novo share screen para voltarmos onde estávamos na nossa apresentação. E pronto, fica agora então um espaço para alguma questão que queiram colocar, alguma pergunta, até se quiserem fazê-lo por voz, podem pedir-me aqui pelo chat e eu abro o vosso microfone. E portanto podem fazer essa pergunta assim, ou pergunta aqui pelo próprio chat. Estejam à vontade, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário. Pronto, é para isso também que serve este nosso encontro, para, se tiverem alguma dúvida, esclarecerem acerca do curso ou alguma coisa que foi falada nesta apresentação. Estejam à vontade, ok? Ok.
Bem, vou falar das perguntas. Penso que são perguntas que podemos partilhar. Portanto, a Teresa pergunta se os apontamentos eu dou em papel. Eu dou em papel para a turma presencial, não é? Obviamente. Agora, para quem está no online, vou enviar em PDF. Portanto, a pessoa depois pode, obviamente, imprimir ou guardar só no computador. Mas quem está presencialmente, vou dar sempre em papel. Sim, ok, Teresa. Pois, claro. A Estefânia pergunta se o pagamento é mensal. Portanto, o pagamento tem esta lógica de ser módulo a módulo, ou seja, bloco de 4 em 4 aulas. No fundo, vai acabar por ser um pagamento mensal, só que vai ser no início da aula do módulo seguinte. Portanto, não será propriamente no final do mês. Por exemplo, agora vamos iniciar dia 14 de setembro, não é? Então, daqui a 4 semanas, quando iniciarmos a 5ª aula, então será o outro pagamento a seguir de novas 4 aulas, ok? Portanto, a ideia será um pouco essa, não é? Sei que, se calhar, para algumas pessoas, não é, que recebem, se calhar, ao fim do mês será mais fácil outra forma de pagamento, mas não sei, também podemos, não é por isso que se houver a necessidade de flexibilizar, não há problema nenhum, ok? Portanto, também ficam à vontade nesse sentido. Ok, Manuel, claro que sim, claro que sim. Aliás, eu encorajo que o Manuel pergunta se pode usar de futuro mais a voz para fazer alguma questão. Claro que sim, eu encorajo-vos a participarem nesse sentido, até porque assim é uma coisa mais interativa. Também percebemos que existem outras pessoas, outros colegas do outro lado, eu acho que enriquece. Portanto, estejam à vontade. É uma questão de me pedirem, eu não faço isso porque sei que noutras experiências, as pessoas podem sentir-se um pouco intimidadas ou não querem conversar, não é? A perspectiva online tem esta perspectiva um pouco mais distanciada, não é? Eu posso estar a fazer outra coisa em casa ou ter outros barulhos à volta e não querer que isso seja transmitido. Pronto, mas por isso é que eu não abro os microfones diretamente, peço sempre que vocês peçam para abrir, mais também para respeitar a vossa privacidade também nesse sentido. Mas eu encorajo e agradeço que participem por vós, ok? Não sei se o Manuel quer fazer alguma questão por vós agora ou não. Sim, diga-me que eu abro. Ok. Pronto, não sei se há mais questões ou dúvidas. Se não, encerramos por aqui a nossa sessão. Ok, então vamos terminar o nosso webinário. Eu agradeço imenso a vossa participação, a vossa presença, o vosso interesse neste curso. Algumas pessoas estão aqui, já estão inscritas. Quem não está, portanto, pode inscrever-se. Também, se tiver alguma dúvida que surge entretanto, é mandar-me um e-mail. Tem os meus contactos no site. E pronto, espero ver-vos nas aulas. Até quarta-feira para quem vem ao presencial, até quinta para quem vem ao online, ou até sempre, pronto, para quem pronto, não se vai inscrever, mas que fica também com esta informação. Já agora também uma outra coisa que não falei, mas que termino com isso, podem ir ao meu site e inscreverem-se na minha newsletter. Tem no rodapé lá um link para fazerem isso e assim recebem sempre toda a informação. Eu lanço todos os meses um relatório astrológico sobre o céu do mês, portanto podem sim receber isso gratuitamente no vosso e-mail, e toda a informação dos eventos que eu vou lançando, palestras, cursos, etc. Ok? Então, muito obrigado, boa noite a todos e até breve.